Olha para estas eleições como um sinal amarelo ou vermelho ao governo, ou um sinal vermelho a todos os políticos, com os portugueses a não quererem saber minimamente do que se passa no país? Não, eu creio que houve um sinal vermelho à política do governo. Mas dado por muito poucos que foram lá votar. Mas sabe que nesta coisa da democracia é assim, ninguém é obrigado a votar, mas aqueles que não votam não podem ser de forma nenhuma utilizados ou servirem de pretexto para justificar que o voto daqueles que definiram uma linha de rumo não vale. Mas parece que nestas eleições houve uma intenção clara de não votar. Isso também poderá ter um sinal? Não é a primeira vez que isso acontece. Por norma, as eleições para o Parlamento Europeu têm sempre um maior nível de abstenção. Mas atenção, há aqui várias questões que importa referir, porque é importante também tratarmos disto com alguma seriedade. Primeiro, a abstenção técnica em Portugal é claramente superior àquela que se verifica na União Europeia. Segundo lugar, nós temos um nível de imigração nos últimos anos que é preocupante. São centenas de milhares de pessoas que saíram e que não votam. E, portanto, isso tem que se ter em consideração. Terceiro, há um conjunto de gente, de pessoas, um número significativo que está, umas por opção e outras também por descontentamento, que entenderam que não deviam votar. E é aqui que se coloca a questão de fundo. Portanto, nós conquistámos, ou reconquistámos o direito de votar há 40 anos atrás, com o 25 de abril de 1964. Portanto, quando o Governo diz que a maioria se absteve e que, portanto, isso é um sinal que justifica a sua manutenção do poder, nós dizemos que em democracia as pessoas são livres. A leitura pode ser feita também ao contrário. Claro, mas as pessoas são livres de votar ou não votar. Agora, o que não é legítimo é o Governo dizer, por uma maioria se ter abstido, que aquilo que resultou do voto e do sentido do voto dos outros que votaram, que não tem lógica ou não tem que ser concretizado. É aí que nós dizemos não. Há aqueles que defendem o voto obrigatório. Nós dizemos que o voto deve ser livre e as pessoas devem optar por aquilo que muito bem entendem. Querem votar, votam. Não querem votar, não votam. Mas atenção, que se respeite o sentido de voto daqueles que utilizam o voto para penalizar ou para compensar ou para premiar. Aquilo que se verificou é que os portugueses, com esta votação, deram um sinal. O sinal que já estão cansados de maiorias absolutas. Porque, por norma, as maiorias absolutas ou a pressão, aliás, a acentuação do voto num determinado partido político, nem sempre resulta bem, como não tem resultado nos últimos tempos. Nós vemos, por norma, há uma tendência. Quando há maiorias absolutas, há uma tendência para a potência, para a arrogância, para a imposição. Portanto, e os portugueses o que disseram é que, cuidado aí, primeiro, não estão de acordo com as políticas da União Europeia. Segundo, estão profundamente indignados e são contestatários em relação às políticas da Troika. Em terceiro lugar, não aceitam que estas políticas do Governo, que é a continuidade das políticas da Troika, se mantenham. E foi esse o sinal. O Governo teve, o PSD e o CDS, a maior derrota de todos os tempos desde que há democracia. Nunca em conjunto tiveram, ou separadamente na conjugação dos votos, tiveram cerca de 27,5% ou 28%. Isto é uma derrota estrondosa. E, portanto, agora virem-nos dizer não. Até se perspectivava que fosse mais. É mentira. É mentira, porque os comentadores, que são os seus representantes, alguns deles, que anteriormente se tinham pronunciado, diziam que tudo aquilo que fosse abaixo de 30% era mau. Porque eles pensavam que era 30% ou um pouco mais. Não, foi menos. E, portanto, há uma derrota estrondosa. Isto tem que ter leituras políticas, desde logo do Governo, desde logo da oposição, mas também do Sr. Presidente da República.